então dar continuidade ao estudo que nós começamos sobre o arrependimento. E vamos ler então o Salmo 51, que é uma exposição clássica lá no Velho Testamento sobre o assunto, sobre o arrependimento. Salmo 51. Ao mestre de cantos, salmo de Davi. Quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Até aqui. Pai Celestial, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, e apresentamos esses momentos ao Senhor, apresentamos as nossas vidas ao Senhor, e pedimos ao Senhor que o teu Santo Espírito, Senhor, possa conduzir cada um de nós a ouvir as tuas palavras, Senhor, meditar nas tuas palavras. Que o teu Espírito Santo possa agir na nossa mente, no nosso coração, fazendo compreender a vontade do Senhor para cada um de nós. Apresentamos esse momento ao Senhor, em teu nome, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, semana passada, então, nós começamos a falar sobre o assunto arrependimento e mencionamos, então, o texto, contamos aí o contexto em que Davi escreveu o Salmo 51, por que ele escreveu o Salmo, a agonia de Davi, em que ele se encontrava, naquele momento em que o profeta Natan foi até ele e contou uma parábola para ele, e ele então viu que ele havia feito algo diante do Senhor, algo que magoou, que, como diz as Escrituras, né, o que Davi fez foi mal perante os olhos do Senhor. Contamos então sobre isso e mencionamos que nesse assunto, arrependimento, nós falamos sobre o primeiro passo, que é a convicção do pecador, convicção de pecado, ou a convicção de que em nós há pecaminosidade. Nós falamos então sobre esse primeiro passo, convicção de pecado. E é bom nós lembrarmos disso, porque a história humana não pode ser compreendida, a história da raça humana não pode ser compreendida a parte desse assunto, fora desse assunto, fora dessa palavra, pecado. Tudo o que aconteceu no mundo, todas essas desigualdades sociais, todas as desarmonias familiares, as inimizades, as guerras que existiram, tudo tem o seu fundamento. Qual que é o fundamento? O pecado. Todas as desgraças que aconteceram na humanidade têm o seu porquê. Por causa do pecado da raça humana, por causa do pecado, o pecado que permeia o mundo. E se não fosse o pecado, nós não teríamos conhecido melhor a bondade de Deus para cada um de nós. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o homem pecou, a humanidade leva sobre si o pecado. Então nós, dessa forma, conhecemos essa bondade de Deus, que nos conduziu ao arrependimento. Essa bondade e a misericórdia de Deus com cada um de nós e com cada homem debaixo da face da terra, até para com aqueles que não foram salvos. Então nós temos que entender isso para nós compreendermos melhor o assunto sobre o arrependimento. Então, semana passada nós falamos sobre isso, verdades básicas e fatos concernentes à nossa vida nesse mundo, sobre o pecado, a história que conduziu Davi a escrever o Salmo 51. Também devemos lembrar que existem, como lá em Efésios, Paulo escreve que nessa luta contra o pecado, nossa vida diária, existem as hostes, Paulo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestes. Então nós vamos enfrentar, o homem vai enfrentar tudo isso na sua caminhada até a manifestação do nosso Senhor, até a manifestação de Cristo, retirando tudo isso, lançando o diabo do lugar dele, porque ele que originou tudo isso, nós sabemos disso.
quando ele então ali foi até Eva, quando foi até Adão, e começou então toda essa história do pecado da natureza humana. Mencionamos isso então semana passada. Falamos sobre esses assuntos, sobre essa introdução, falamos do primeiro passo, essa convicção de pecado, e nessa manhã eu gostaria de falar sobre, dentro do primeiro passo, um estágio que existe. No primeiro passo que nós falamos sobre a convicção de pecado. E o primeiro estágio nessa convicção de pecado também está ligado. Vejam aí o versículo 3 do Salmo 51. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Conheço e diante de mim. Davi, então, quando na sua angústia, na agonia da sua alma, quando escreveu o Salmo, ele diz: eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, nesse primeiro estágio, dentro do primeiro passo, sobre esse assunto do arrependimento, nós vemos que o homem chega ao conhecimento e ao reconhecimento do fato de que ele tem cometido o pecado. Conhecimento e reconhecimento do fato que ele tem cometido o pecado. Eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. E aqui um desafio para nós. Tanto para nós que somos cristãos, como para aqueles que não são cristãos. Você conhecer as suas transgressões, ou você dizer que o seu pecado está diante de você. Porque, irmãos, no princípio, antes de Davi ter escrito esse salmo, ele não reconheceu isso. Vocês se lembram da história, quando vocês leem lá, lá em 2 Samuel está falando sobre isso, Davi estava bem. Davi estava tranquilo. Davi estava feliz no seu pecado. Como aqueles que têm prazer no seu pecado e vão caminhando no pecado, e vão levando o pecado, até que haja uma consequência maior. Então, quando existir uma consequência maior do pecado que eu pratiquei, aí eu caio a ficha. Aí eu posso pensar em arrepender. E foi o que aconteceu com Davi. Se aquela mulher não tivesse ficado grávida, não concebesse, nós não sabemos qual seria o contexto de Davi. Certamente Deus iria fazer de outra forma para que Davi caísse em insensatez. Mas muitas vezes as pessoas andam nos seus pecados, vão levando o pecado, até que haja uma consequência mais grave, até que alguém descubra, até que alguém saiba daquilo. Então vão levando. Então Davi não teve isso no princípio, Davi não fez isso. Até que chega o Senhor na sua bondade, misericórdia, envia o profeta, e o profeta conta aquela história e ele, pequei. Se vocês lerem lá, quando Natan conta aquela palavra para Davi, aí fala que Davi enfurecido, enraivecido, uma cólera, uma ira, ele fala assim: esse homem deve morrer. Ele fala a respeito daquele homem rico que pegou a poderia do mais pobre e matou para fazer uma refeição para os seus convidados. Ele fala assim: não, esse homem deve morrer. Lá no texto fala que ele estava encolerizado, que ele encheu de cólera. Esse homem deve morrer. Esse homem ele não se compadeceu. Davi fala assim: esse homem não se compadeceu do seu próximo. Aí então Davi, você é o homem. Aí o Natan começa a falar com Davi, lá, passado alguns versículos, Davi fala assim: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Então aqui no versículo 3 ele fala: eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Mas muitas vezes, irmãos, nem a humanidade, e muitas vezes nós cristãos, nós não vemos isso. Nós não reconhecemos ou não conhecemos as nossas transgressões, nós não vemos os nossos pecados diante de nós. E isso é triste para nós, porque nós vamos ter consequências dos nossos pecados, dos nossos atos, mais à frente. Tudo aquilo que o homem plantar, semear, ele vai colher. Mas aqui então, nesse primeiro estágio, deve haver isso. Eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Como nós poderíamos colocar diante de nós um espelho.
colocasse um espelho diante de nós e olhássemos nós no espelho. O que nós temos feito? Qual a vida que temos levado? Quais são os atos que tem? O que tem trabalhado a minha mente para me viver neste mundo? Será que não existe nenhum pecado? Não existe nada? Eu estou vivendo bem? Eu estou tranquilo diante de Deus? A minha mente está perfeita? Pois, irmãos, nós somos sinceros, nós colocarmos um espelho diante de nós e olharmos para nós e pensarmos por um instante, o que temos feito no nosso dia a dia, como temos tratado a nossa mulher, os nossos filhos, os nossos semelhantes, os pais, os filhos, pais, marido, esposa, patrões, empregados, patrões. Irmãos, nós vamos ser sinceros. Nós vamos ver as nossas transgressões. Eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Mas o que acontece muitas vezes é que nós não queremos enfrentar isso. Hoje existe no meio do mundo, no meio dos evangélicos, no meio dos cristãos, o entretenimento. Então nós gastamos muito tempo com o entretenimento, mas nós não queremos fazer uma autoconfrontação. Ou seja, nós olharmos para nós diante do espelho e falar assim, não, nesse ponto eu não estou bem. Não estou bem nesse ponto também. E se nós fizermos a lista ali, e se nós somos sinceros diante de Deus, há muita coisa na nossa vida que é pecado. Ou seja, nós estamos nesse primeiro estágio. Eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Mas como é fácil nós fugirmos disso. Nós vimos para a televisão, vemos algum programa, nós vimos para o esporte, e gastarmos tempo no esporte, fazendo aquilo que nos satisfaz, e não tendo coragem de enfrentarmos a nós mesmos. Isso é uma realidade que precisa ser mudada. Se você se lembra, lá em Lucas capítulo 18, existe um texto que fala assim, 2 homens foram ao templo com o intuito de orar. Lembra dessa história? Do fariseu e do publicano? Aí um estava ali, ele orava e disse para si, Senhor, não sou como os demais homens, salvadores, isso, aquilo. Nem sou como esse outro aqui, que está aqui. A nossa atitude deveria ser daquele publicano. Ser propício a mim, pecador. Aquele homem estava numa condição que ele reconheceu as transgressões, conhecia o seu pecado. E ele levanta, ou melhor, ele nem tem a coragem de levantar os olhos, e ele ora. Ser propício a mim, pecador. Mas muitas vezes as nossas atitudes são como aquele do fariseu. Eu não sou como aquele irmão. Aquele irmão tem um pecado gravíssimo. Muitos irmãos não sabem, mas ele comete isso. Fora da congregação, ele é um homem assim. Ele é um irmão assim. Nós somos aquele fariseu, muitas vezes. Mas se nós colocássemos o espelho diante de nós, nós veríamos o nosso pecado, nós veríamos a nossa transgressão. Às vezes aquilo que estamos fazendo é muito pior do que o que o irmão está fazendo. Porque nós julgarmos os outros é muito fácil. Mas nós confrontarmos a nós mesmos diante de Deus, se nós estamos andando corretamente, irmãos, nós fugimos disso o tempo todo. Nós fugimos o tempo todo. É fácil nós vermos o defeito do outro. Aquele irmão não ama a mulher dele. Vou citar aqui o que o Beto mencionou semana passada, na ceia. Ele citou alguns exemplos lá de Efésios capítulo 6. Muitos maridos não amam as suas esposas. Isso não é um mandamento? Marido, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, pregou por ela. Aí nós, de repente, descobrimos algum irmão que o irmão maltrata a esposa. Não, mas aquele irmão ele trata mal a esposa, ele dá patada, ele responde, ele não está nem aí. Aí nós sabemos disso. Mas como que é o meu relacionamento com a minha esposa? É um exemplo? Eu tenho tratado bem a minha esposa? Eu tenho coabitado com ela como deve ser natural no casamento? Mas nós julgamos o outro. Não, aquele irmão ele trata muito mal a sua esposa. Aí talvez nós também sabemos de uma irmã que não é submissa. Aquela também é submissa. Como é que ela vai amar se ela não é submissa? Aí nós também sabemos. Mas será que nós somos submissas? As irmãs são submissas aos seus maridos? Mas elas não querem saber se elas são submissas.
Elas sabem de irmãs que não são submissas, mas elas não colocam o espelho diante delas para ver. Eu sou submissa ao meu marido. Os pais com os filhos com os pais. Né? Mencionamos aqui os servos com os seus senhores, os senhores com os servos. Mas é fácil, irmãos, nós vemos o erro do outro. E nós não confrontamos a nós mesmos. Então deve haver, né? Se nós gastássemos um tempo, uma noite, né, e fizéssemos uma lista, como que eu estou? Aí nós vamos colocar lá. Família, esposa. Aí como que você está? Filhos, qual que é o relacionamento com os seus filhos? Você tem provocado os seus filhos a ira? Você vai notar. Trabalho, eu tenho um patrão, eu tenho um gerente, eu tenho um chefe, eu tenho isso. Como é que eu tenho tratado ele? Você vai notar. Então, se nós fizermos isso diante de Deus, com a vontade de melhorar a nossa vida cristã, a qualidade da nossa vida cristã, irmãos, como nós vamos ver falha em nós? Esse é o primeiro estágio do primeiro passo. Eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Ele me acusa. E você vai dormir sem resolver isso? Vamos. Desligamos a televisão, deu sono, vou dormir e não resolvo nada. E mais um dia, e mais outro dia, e mais outro dia, e mais outro dia. Até o dia da nossa morte, e nós não resolvemos nada. Irmãos, nesse assunto de arrependimento, isso é primordial. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento, que não traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Irmãos, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Mas a salvação eterna, não, ele está dizendo para cristãos, para os judeus, primeiramente. Paulo estava preocupado com os judeus, mas para os crentes, para que eles sejam salvos. Nós temos que ser salvos em muitos assuntos, em muitas coisas da nossa vida, dos nossos relacionamentos, das nossas iras, dos nossos ciúmes, das nossas discórdias, das nossas facções, do nosso desejar que alguém não seja honrado, bem-sucedido. Tudo isso deve, então, fazer parte do nosso pensamento diante de Deus. Porque no princípio Davi não viu isso. Davi estava entretido no pecado e estava tudo bem. Mas aí teve, né, o Senhor que levantar o profeta, Davi acorda. Aí então Davi pode ver que a transgressão, a transgressão, eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Irmãos, o entretenimento, as coisas lícitas, fazem com que nós não vejamos o que temos feito de errado diante de Deus. Sejamos sinceros, coloquemos a nossa casa em ordem. Então, como temos vivido, o que nós temos feito, o que estamos fazendo, devemos por um instante esquecer as outras pessoas. Eu não tenho que preocupar com o outro, com o irmão tal, com o irmão tal cometeu um pecado gravíssimo. Os presbíteros têm que fazer alguma coisa. Peraí, irmão, e você? Você não faz nada. Você é um santo, você é como aquele fariseu. Não sou como os demais homens. Né? Existem pessoas que são assim. Algumas pessoas, elas são assim. Você vai falar de um assunto, de repente você vai falar sobre santidade. Ou vamos falar sobre santidade, as nossas vestes, como deve ser. Aí a pessoa, não, eu me visto bem. A pessoa é pura em todos os seus atos. A pessoa, ela não consegue ver nada em si. É o fariseu. Ele não é como os demais homens. Os irmãos não leem Bíblia. Os irmãos não oram. Os irmãos não fazem isso. Tem que ser como eu sou um padrão. Eu visto bem, eu não tenho pensamento impuros, eu não desejo, não cobiço, eu não faço. Irmãos, é o fariseu. É o fariseu. Muitas vezes nós somos assim. Não, ninguém lê como eu, ninguém ora como eu. Irmãos, mas você não tem pecado, você é irrepreensível diante de Deus. Reconheça isso. Davi, nesse primeiro estágio, dentro do primeiro passo. Eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Lembram do filho
pródigo, lá em Lucas 15 fala sobre a história, a parábola do filho pródigo, sobre o homem, sobre o jovem, e ele falou para o pai: pai, me dá parte da minha herança? Só me dá parte da minha herança, eu quero dar uma volta aí por aí. Aí o pai dele então divide lá os bens, dá parte dele, e ele sai para um país distante, vai viver dissolutamente, diz a Bíblia. Vai viver como ele quer, desregrado, tranquilo. Mas um dia ele lá teve fome, acabou o dinheiro, acabou a provisão, ele não tem mais nada, e aí ele foi trabalhar com servos de um senhor, e ele quase chegou a alimentar-se do alimento dos pobres. Mas, diz a Bíblia que ele caindo em si, ele lembrou que lá na casa do pai, os servos não tinham necessidade, tinha alimento, tinha aquilo. Mas a primeira coisa, irmãos, lá diz o texto, que ele fala assim: eu vou ter com meu pai, e vou dizer a ele: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele sabia que ele havia feito algo diante do pai dele. Ele sabia que havia transgressão, que havia pecado nele. Ele viu e reconheceu isso. Pequei, olha essa palavra. Pequei, um reconhecimento. Davi também fez isso, depois que ele foi alertado, depois que o Senhor usou o profeta para esse fim. O filho pródigo, da mesma forma, eu pequei, ou seja, ele reconheceu que tinha transgressão, que tinha pecado nele. Se vocês se lembram também de Daniel, lá no livro de Daniel, capítulo 9, quando Daniel vai orar pelo povo, ele vai interceder pelo povo, ele fala assim: ó Deus, nós temos pecado, os nossos pais pecaram, nós temos pecado contra o Senhor, ao Senhor, a nós o corar de vergonha. Lembra desse texto lá, Daniel 9? A nós o corar de vergonha, mas nós temos pecado. Nós temos pecado. Ou seja, ele reconheceu, embora que Daniel estivesse ali participando, indiretamente, mas ele ora: Senhor, nós temos pecado. Nossos pais pecaram, nós temos pecado. Ele viu a transgressão, ele viu o pecado do povo, ele viu como que estava a situação diante de Deus. Diferente, Rosalba, daquele exemplo que você deu lá do sacerdote Eli. Lembra do sacerdote Eli, lá no livro de Juízes? O sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos, e esses filhos eram perversos diante do Senhor. Diz a Bíblia que eles se tornaram execráveis, eles não tinham mais valor diante de Deus. Mas a Bíblia diz que Eli, de certa forma, não reconheceu que nele havia alguma transgressão, algum pecado que não agradou a Deus. Quando Deus chama o Samuel, quando ele era jovem, chama o Samuel, fala para ele: olha, eu vou fazer com Eli uma coisa triste, uma coisa terrível, porque ele não repreendeu os seus filhos. Aí, no dia seguinte, quando Deus havia falado com Samuel vai até Eli, ele: me conta, o que aconteceu? Aí o Eli fala assim, aí Samuel fala para ele: olha, vai acontecer isso, isso e isso com você. Lembram o que ele disse? Lembram o que ele disse? Vocês lembram? É o Senhor. Faça conforme ele quiser. É o Senhor. Ali é um momento de um homem, de um sacerdote de Deus, dar ouvidos à repreensão de Deus, um momento de arrependimento para aquele sacerdote, e ele vira e diz: é o Senhor. Faça conforme. Cadê o arrependimento? Onde está nesse homem o desejo de que Deus não faça aquilo na sua geração ou com ele com seus filhos? Ele simplesmente é o Senhor que ele faça conforme ele parecer. Irmãos, olha a diferença do contexto de Davi, que disse: pequei. No contexto de Daniel, também pequei contra o Senhor. Daquele publicano, pequei. Ser propício a mim, pecador. Mas muitas vezes nós somos como esse. É o Senhor. Irmãos, deve haver em nós um genuíno arrependimento. Deve haver em nós, o significado dessa palavra, do seu contexto, é você mudar de mente, você ter um retorno, você fazer uma meia volta, e isso vai ser com dor.
Tem que haver uma tristeza, segundo Deus, que conduz ao arrependimento para a salvação. Deve haver isso em nós, mas nós estamos sempre alegres. Vou convidar os irmãos para sexta-feira que vem agora, fazer um culto da tristeza, segundo Deus. Quem vem? Vem? Alguém vem? Culto da tristeza, segundo Deus. Quantos querem vir? Ninguém vem. Tristeza para mim, crente? Não, você está enganado. Tristeza para mim, crente? Dor para mim? Não, você está no outro evangelho. Ao contrário, se nós fizéssemos um culto, seu carro já está às portas. Sua saúde será renovada. Casamento perfeito. Pode ir para um lugar maior, não vai caber. Nós agora fazemos ali tristeza, irmãos, isso é verdade para nós. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Quantos querem essa tristeza? Quantos querem essa tristeza? Ou você pensa que Davi, ouvindo a repreensão de Natã, sentou lá na sua biblioteca e escreveu o salmo? Compadece de mim, ó Deus, segundo as suas misericórdias. Esse homem enfrentou agonia. Esse homem enfrentou tristeza. Esse homem enfrentou dor para escrever esse salmo, para nos ensinar sobre esse assunto. Mas não. Nós queremos festa. Nós queremos alegrias. Nós não queremos perder aquilo que temos. Nós não queremos perder aquilo que temos. Nós queremos tudo. Cinema, novela, entretenimento, menos confrontar a nós mesmos. Se nós estamos diante de Deus com o coração arrependido, contrito, porque isso Deus não despreza. Sejamos sinceros, né? Coloquemos um espelho diante de nós e vejamos a nós mesmos como que temos vivido neste mundo, irmãos. Gaste um tempo lá, meia hora à noite, hoje, vai lá. Não veja os programas que você gosta de ver, dá uma pausa neles lá. Não, vou fazer uma autoconfrontação. Vou ver como que eu estou vivendo diante de Deus. Isso vai ser espelhado no que você vive com as pessoas que você convive. E você vai ver que você vai encontrar transgressão, que você vai ver pecado. Que você vai ver que você faz muitas coisas dentre aquela lista lá de Gálatas 5. As obras da carne são. Aí tem uma lista. E você vai se encontrar dentro daquela lista. Prostituição, lascívia, impureza. Qual mais? Qual? Adultério tem não, né? Adultério tem não. Porfias, inimizades, iras, discórdias, facções, dissensões, divisões. Não, aí você vai ser como fariseu. Não tem, também não tem, né? Esqueceram, não tem nada. Aí você tem que tirar o seu farisaísmo. Porque certamente, se você for honesto diante de Deus, você verá que você tem pecado, que existe transgressão, que existe pecado. Porque nós devemos olhar para nós mesmos, não devemos fugir da verdade, devemos confrontar. Paulo, quando escreve também lá nos Coríntios, ele fala no capítulo 13: examinai-vos a vós mesmos. Examinai-vos a vós mesmos, se vocês estão na verdade, se vocês estão no Evangelho. Se não, vocês vão ver que estão o quê? Reprovados. Examinai-vos. Alguém pode dizer: não, mas eu tenho que fazer isso, ver se como é que está a minha vida. A Escritura diz isso: examinai-vos a vós mesmos. Irmãos, isso para não sermos ou não fugirmos envergonhados quando o Senhor se manifestar na sua vida. O segundo estágio, no primeiro passo do arrependimento, está aí no versículo 1 do final, fala assim: compadece de mim, apaga as minhas transgressões. Versículo, nós lemos agora, versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade. E versículo 3, no finalzinho nós já lemos: o meu pecado está sempre diante de mim. O segundo estágio
é um reconhecimento exato do caráter ou natureza do que nós temos feito. Reconhecimento exato do caráter ou natureza do que nós temos feito. E isso é exemplificado em 3 palavras: transgressão, iniquidade e pecado. Se você pegar uma chave bíblica e procurar a palavra transgressão, lá está escrito assim na frente, 2 pontos: culpa, iniquidade e pecado. Se você for em iniquidade, tá, pecado, culpa, transgressão. Se você for na outra, são sinônimas, as 3 são sinônimas. Mas quando Davi escreveu o Salmo, ele mostra que há uma diferença, que há uma intensidade entre as palavras. Uma palavra é mais forte que a outra. E a primeira que ele usa aí no versículo 1 no final: apaga as minhas transgressões. Transgressão, irmão, significa rebelião. Significa uma revolta contra a autoridade, ou revolta contra uma pessoa que tem autoridade. Isso significa transgressão. Davi, naquele momento em que ele estava se deliciando com o pecado, que ele estava feliz com o pecado, ele não atentou para isso. E ele havia transgredido. Transgredido contra quem? Se revoltado contra quem? Contra uma autoridade. Quem é essa autoridade? Deus. Deus era a autoridade que Davi tinha sobre ele. Quem constituiu Davi rei de Israel? O Senhor. Então houve essa transgressão. Ele está dizendo: apaga as minhas transgressões. Houve uma revolta dentro de Davi, mas no momento ele não via isso. E o pecado cega. Porque quando nós estamos fazendo algo contra o Senhor, transgredindo, primeiramente é contra Deus. Interessante que quando nós lemos as Escrituras, lá em, vamos ver mais, Pedro, né? Timóteo, vamos lá, 1 Timóteo. Quem foi a primeira pessoa que transgrediu? Quem? A Eva transgrediu? A Eva sempre está em primeiro lugar, hein? Não é o Adão, é a Eva. A culpa sempre é da Eva, né? 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então Eva caiu em transgressão, ou seja, dentro da Eva, houve uma revolta contra uma autoridade, ou uma pessoa que tem autoridade. Ela cometeu transgressão, diz aqui, ela caiu em transgressão. Mas não foi somente ela. Se vocês lerem Jó com cuidado, lá em Jó fala assim, quando Jó está falando sobre algo que ele fez de bem, ele fala assim: eu não encobri as minhas transgressões como quem? Como Adão. Eu não encobri a minha transgressão como Adão. Ou seja, ele está remetendo ao princípio que Adão também cometeu transgressão. Adão também, houve uma revolta dele, entendam assim, que eles, tanto Eva como Adão, se levantaram contra a autoridade. E isso tem que haver dentro de nós. O reconhecimento do fato, né, do caráter da natureza que nós temos feito, transgredido contra o Senhor, revolta contra o Senhor, levantado contra alguém que tem autoridade. Transgressão. Isso nós devemos reconhecer. Mas nós não fazemos isso. Quando nós desobedecemos às autoridades, nós dizemos o quê? Que não desobedecemos. Existe uma ordem expressa para você. Um exemplo, o seu patrão. Você trabalha numa empresa e tem o seu patrão que mandou uma ordem, um ofício, um comunicado. A partir de hoje, vai ser assim, assim, assado. Os funcionários do setor tal terão que trabalhar da seguinte forma. Aí você recebe lá, então, no seu setor, um comunicado. Se você é da construção civil, vai estar lá, então, se você é pedreiro, você vai estar lá assim: para que não haja dano, tal, use botina,
assim, que você recebeu. Use luvas quando for trabalhar com determinados. Use capacete. Mas aí o que acontece? Alguém obedece? Muitos obedecem. E outros? No meio. Não obedece. Ah, não. Capacete vai fazer cair o cabelo, suar a cabeça. Rotina, vai dar um chulé, nada. Não vou mexer com isso. A transgressão, a desobediência. Aí você pensa assim, ah não, mas eu prefiro obedecer a Deus do que a homem. Você está transgredindo algo simples que foi te pedido, e você diz que obedece a Deus, você não obedece a Deus, na sua intensidade. Entenda o que eu estou dizendo? Você não obedece, porque nas coisas pequenas você cria caso. Vem a ordem do seu patrão para você fazer dessa forma, você cria caso. Vem a ordem do seu superior, você cria caso. Vem a ordem do Senhor, o mandamento: maridos, amai vossas mulheres, você cria caso. Aquela mulher não. Quando eu casei com ela, aí sim, eu poderia até amá-la. 1,80 m, olhos azuis, cintura fina. Hoje não dá. Hoje está bem difícil. Hoje está bem apertado. As mulheres poderiam dizer, vou submeter aquele homem? Chega em casa e quer só comida pronta. Vou passar. Ele vai ligar a televisão, ele não quer que ninguém passe perto. Nem se eu for levar lá uma coisa para ele comer, não quer. Aí nós inventamos, criamos, fazemos e não obedecemos. Porque existe dentro de nós, dentro da raça humana, dentro da natureza humana, uma revolta, uma rebelião contra a autoridade, contra Deus. E isso, irmãos, está em todos nós. Não pense você que não há essa chama em você. Como disse Lutero, o inferno, o coração humano é o inferno em miniatura. E se não for o Espírito Santo para trabalhar isso dentro de nós, trabalhar isso no nosso coração, no nosso espírito, vamos fazer como Davi. Vamos ficar tranquilos dos nossos pecados até que haja uma intervenção maior, mais dura, mais rígida. Nós devemos então ver isso, a natureza que nós temos feito. Nós temos transgredido. Adão transgrediu, Eva transgrediu, nós também transgredimos, levantamos contra as autoridades que nos são constituídas. Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes? O Senhor tenha misericórdia de nós. A segunda palavra aí, está no Salmo 51. É a palavra iniquidade, versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade. Iniquidade significa que algo está torcido. Algo que você fez é algo que está alterado. Existe uma perversão, existe uma impureza naquilo que você fez. Algo está torcido, alterado, há uma perversão, há uma impureza naquilo que você fez. Se nós analisarmos o caso, o contexto de Davi, o que ele fez, nós vamos ver tudo isso, essa iniquidade. Se vocês forem no Salmo 32, vamos lá por um instante. Salmo 32. Nós vamos ver a diferença, então, dessas três palavras com maior clareza. Salmo 32, no versículo 5, fala assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Estão vendo que não é a mesma? Existe uma diferença no caso do pecado e iniquidade? Ele está dizendo: e tu perdoaste a perversão do meu pecado, a torpeza, a impureza do meu pecado. É o que Davi está dizendo aqui no Salmo 32, quando ele escreveu. E nós devemos reconhecer isso, irmãos. Muitas vezes nós cometemos algo e para nós não há nenhuma impureza, não há nenhuma imoralidade, não há nenhuma distorção, não há nenhuma alteração no sentido original daquilo que nós fizemos, mas nós estamos fazendo algo que não agrada ao Senhor.
Isso é uma iniquidade, isso é uma perversão. Isso é uma perversão, algo está alterado. Querem um exemplo? A união homoafetiva. Existe ela entre cristãos? Para nossa vergonha, existe. Não é isso? Para nossa vergonha, existe. União homoafetiva. Mas as pessoas não veem que isso é uma iniquidade, é uma perversão. Estão entendendo o contexto? Parece normal. Parece normal, parece que não tem nada que desagrada a Deus nisso. É mais puro, poderíamos dizer. É mais limpo. Mas é uma perversão. Algo está distorcido. Mas se tornou normal. E isso para vergonha no meio dos cristãos. No meio daquelas pessoas que professam conhecer a Deus. Alguém poderia dizer, ele não nasceu de novo. Ele não tem a divina semente. Ele não conhece o verdadeiro evangelho. Não diga isso, irmãos. Não diga isso. Como nós dissemos, pode ser que há em nós um farisaísmo. Você não tem pecado, você não tem nada que te condena. Se você chegasse diante do tribunal de Cristo e fosse queimado ali, o que sobraria? Não, vai sair tudo puro. Só tem pedra preciosa. Só tem ouro, prata e pedra preciosa em mim. Não tem fé, não tem nada. Irmãos, mas é uma perversão que as pessoas têm colocado como normal. Como diz Isaías, as pessoas têm tornado o doce por amargo, o amargo por doce. O que é pecado já não é pecado. Invertem. Existe então a iniquidade. Algo que é perverso aos olhos de Deus, que Deus não agrada e as pessoas estão fazendo. Dentre a lista dessas perversidades, ciúme, inveja, malícia, dolo, corrupção e outras coisas. Irmãos, nós poderíamos colocar então nessa lista que as pessoas dizem estar agradando a Deus, mas é um ato perverso, é algo distorcido, que Deus já condenou como aquilo que não agrada a Deus. E a terceira palavra lá no Salmo 51 é o pecado. Lá diz aí, lá diz no versículo 3, já mencionamos, o meu pecado está sempre diante de mim. O meu pecado está sempre diante de mim. O que é o pecado? O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo aquilo que não agrada a Deus é pecado. Irmãos, de uma forma para nós entendermos melhor o que é o pecado, o significado do pecado, nós poderíamos dizer que é você errar o alvo. Simples. Você errar o alvo. Porque nós não vivemos como deveríamos viver. Nós temos vivido um padrão que poderia ser melhor. Nós estamos errando o alvo. Qual é o nosso alvo? Alguém poderia perguntar, qual é o nosso alvo então que eu estou mirando? Eu tento acertar, mas erro. Sabe qual é? A santidade. O escritor de Hebreus diz assim, seria a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, é ninguém. Então, nós estamos errando o alvo. Nós estamos errando no quesito de santidade. Você se esforça, é verdade. Nós nos esforçamos para sermos santos, mas existe um poder dentro de nós que nos faz pecar, que nos leva ao pecado. Nós temos um alvo, a santidade. Ou, se vocês quiserem colocar, como Paulo, né? Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, o que ele faz? Prossigo para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Prossigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Tá bom, esse é o alvo. Esse é o seu alvo. Prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Mas lá embaixo daquele texto fala assim, nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Paulo diz isso.
nós tenhamos esse sentimento de prosseguir para o alvo. Ou seja, irmãos, nós não estamos vivendo conforme deveríamos. Ou estamos? Ou você já chegou à perfeição? Né? Efésios diz assim: perfeita varonilidade, estatura de varão perfeito. Esse é o alvo. Poderíamos colocar outro alvo aí, a estatura de varão perfeito, Cristo. Mas nós temos errado, nós temos virado, certamente. Nós viramos, eu quero ser como Cristo. É o alvo. Mas nós temos acertado? Quantas coisas acontecem no meio do alvo, no meio do caminho, quando estamos tentando atingir o alvo, irmãos? Nós erramos o alvo. E o que é isso? O pecado. O pecado faz com que nós erremos o alvo. Mostra que nós estamos vivendo fora do padrão que Deus colocou diante de nós. Paulo escreve para Timóteo e fala assim: segue a justiça, a fé, a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Então nós erramos isso, nós não seguimos o padrão, nós queremos é guerra. Quanto mais guerra, para nós melhor. É guerra com a mulher, com o filho, com o patrão, com o vizinho? É guerra, eu quero é guerra. Nós não conseguimos viver em paz com todos. Seguir em paz a santificação. Né? Com os que de coração puro buscam o Senhor. Mas nós erramos o alvo, porque o pecado está ali, essa força do mal. Lembrem, irmãos, nós não estamos lutando contra algo pequeno. Pensem em Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Como que ele caiu nessa artimanha? Como que ele caiu nesse pecado terrível, o adultério? Como que ele caiu nisso? Então, se um homem separado como Davi, se um homem que o Senhor esteve com ele lá desde quando ele guardava as ovelhas, ajudou ele a vencer o urso, o leão, ao Golias, ele vai e cai numa coisa aparentemente simples. Mas você diz aí: não, eu não faço isso não. Eu nunca vou trair minha esposa. Eu sou um santão. Quantos já falaram isso? Quantos já caíram? Por quê? Porque isso é um poder maligno. É um poder maligno. É algo que foi colocado na mulher e veio de quem? Lembra lá do texto? A serpente, mas o que quer falar? Mais sagaz dos animais ou dos seres que Deus havia criado. A serpente mais sagaz, mais astuta, mais impura, ela fez o quê? Ô Eva, vem cá. Olha essa fruta. Dá uma olhada nela. Dá uma olhada para essa árvore. Não é boa essa árvore? Ela vai te dar entendimento. Ela fala que vendo a mulher que a árvore é boa para se comer, não é isso? Para dar entendimento e para mais coisas. Né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Isso é um atrativo. Isso é o pecado. Nós façam que nós erremos o alvo. Por quê? Porque é algo que quem está por trás, como diz Paulo, nós não ignoramos os desígnios. Nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Sim, nós temos a luta contra a nossa alma. Sim, a nossa alma, ela luta constantemente conosco. Nós temos luta com o diabo. Sim. Lutamos com o mundo. Sim. Mas tudo isso faz com que pecado. Pequemos contra Deus. Então, irmãos, não ignorem. Você vai ter essa luta até a sua morte ou até o Senhor voltar. Então, esse é o pecado. Façam que nós erremos o alvo, a santidade que Deus quer que nós tenhamos, o amor ao semelhante. Nós estamos fora disso. Nós miramos, né? Nós miramos, mas ainda estamos errando. Mas Deus quer isso, nós deixemos o pecado. O Beto mencionou ainda há pouco. O pecado que tenazmente nos assedia. Irmãos, isso é grude. Isso está grudado em você, ou melhor dizendo, está em você. Como aquela música, ele está em você, também, o pecado. Ele está em você, não vai sair daí. Não pense que você vai num culto, que alguém vai orar, e agora a partir de hoje você não vai pecar mais. Você é um vitorioso.
Não pensa, irmãos. Os grandes fracassos vêm sempre depois que você foi abençoado. Você acha que a obra de Deus já foi consumada na sua vida, que depois de uma verdade que você recebeu, de uma bênção que você recebeu, você já está bem diante de Deus. Foi assim com Noé. Noé, agora é você quem vai povoar toda a terra. Não é isso? É de você, da sua família, depois do dilúvio, sai da arca e agora multiplica. Então, ou seja, depois de um extermínio mundial, ali uma família, então vem a desgraça. Ele bebe, se põe nu e a esposa sua nudez. Irmãos, não pense que a obra de Deus em você terminou. Não pense que você recebeu uma revelação de Deus sobre isso, sobre aquilo. Você não está livre do pecado. O pecado tenazmente nos assedia. Ele está grudado aí, ele está em você. Você sai, você está na reunião. Quantas vezes você vem na reunião e quer participar intensamente da reunião, lendo, orando, louvando, e vem pensamentos? Quantas vezes aconteceu? Várias vezes. Talvez hoje você estava aí querendo participar intensamente, veio aí uma cena na sua mente, do trabalho, disso, daquilo, e você ficou perdido. Aí os irmãos oram, né? Senhor, leva cativo as nossas mentes. Você fala assim, a minha está boa. Não está, irmão. Sua mente não está. Você está errando algo. Você ainda não está conforme o padrão que Deus quer. Então, nesta manhã, nós vamos parar por aqui. Nós temos esses dois estágios. No primeiro passo, nós temos a convicção de pecado, a convicção da nossa pecaminosidade. E no primeiro passo, no primeiro estágio, nós vemos que o homem chega ao conhecimento e reconhecimento que ele tem cometido pecado. E o segundo é um reconhecimento exato do caráter ou natureza do que nós temos feito. Nós temos transgredido, nós temos cometido iniquidade, nós temos cometido pecado. Somente pela graça de Deus, em Cristo Jesus, nós vamos amadurecer conforme o padrão de Deus. Deus nos ajude. Amém.